Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo para a nossa série CSS para iniciantes. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da fonte, essa é a nossa aula de número 5, e aí nós vamos abordar esse assunto aqui, família de fontes genéricas, que são sans serif, serif e monospace. Espero que você goste dessa videoaula, vai ser uma videoaula bem rápida, bem simples também, e eu espero passar o recado correto para você. Vamos iniciar então. Bom, no nosso vídeo número 4, nós falamos um pouquinho sobre as propriedades da fonte. Aí eu apresentei algumas dessas propriedades que são, por exemplo, font size e também font family, né? Depois eu falei um pouco sobre o font style e font variante também. Só que aí, na parte da font family, ficou aqui pendente um assunto, que foi o assunto das fontes genéricas, família de fontes genéricas, que aqui nós conhecemos como fontes do tipo sem a serifa, com a serifa e fontes do tipo monoespaçadas. Tá? Para poder fazer essa aula, eu estou usando o mesmo arquivo da aula anterior e eu vou colocar aqui 3 parágrafos. Cada parágrafo vai ter um tipo de fonte genérica diferente do outro. Tá? E para que a gente consiga fazer isso, eu vou identificar cada parágrafo com um nome diferente. Tá? Então, esse é o nosso primeiro parágrafo. Eu vou colocar o nome de fontes. Fontes genéricas. Tá bom? Cada parágrafo vai ter esse mesmo texto. Porém, eles vão possuir uma identificação diferente para que a gente possa aplicar uma formatação diferente para cada um deles e fazer uma comparação entre essas famílias de fontes genéricas para vermos o que está realmente acontecendo, tá bom? Então, eu vou duplicar isso aqui. Se você quiser, você pode selecionar, apertar Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl V de novo. Vou só ajustar isso aqui agora e deixar todos na mesma direção. Então, nós vamos ter o nosso primeiro texto como sendo um P1, né, a identificação P1, o segundo P2 e o terceiro vai ser o P3, que seria, respectivamente, o parágrafo 1, o parágrafo 2 e o parágrafo 3. Tá? Não nos esqueçamos que isso aqui é uma identificação. Tá? Eu posso identificar uma tag com um nomezinho exclusivo para ela. Né? E assim você pode aplicar uma formatação diferente, mesmo que você esteja utilizando a mesma tag, né? O mesmo parágrafo, por exemplo. Tá? Eu venho aqui na nossa aula 4, que é o arquivo CSS que você criou na aula 4, que ele está linkado aqui também, ó, o nome, aula4.css. E nesse arquivo da aula 4 é que nós vamos colocar essa formatação para fazermos as comparações das quais eu estive falando no comecinho do nosso vídeo. Bom, nós identificamos como jogo da velha ou hashtag P1, e aqui eu vou colocar as formatações. Tá? Esse daqui é o nosso primeiro parágrafo. Então, vou colocar um font size, que é o tamanho da fonte, vou colocar com o tamanho de 80 pixels, tamanho consideravelmente grande, né? Vamos ver depois como é que isso fica. Aí eu vou colocar aqui também font family. E nesse nosso primeiro parágrafo, eu estarei utilizando uma fonte genérica, chamada de sans-serif. Ok? Eu vou copiar isso daqui, Ctrl C copia, Ctrl V cola uma, duas vezes. Tá bom? E aqui eu vou colocar o P2 e aqui o P3. E assim eu vou poder formatar cada um desses textos de uma forma diferente. Então, o nosso P1, quem é o P1? O P1 é o nosso primeiro parágrafo, que é esse aqui. O P2, quem é o P2? O P2 é o nosso segundo parágrafo, que é esse camaradinho aqui. E o P3, consequentemente, ele vai ser o nosso terceiro parágrafo. E aí foi essa identificação que nós aplicamos aqui nesse nosso documento. Tá ok? Mesmo que os textos sejam os mesmos, até para efeito de comparação, né, um pouco mais lá na frente. Agora, todos esses textos terão o mesmo tamanho, porém, a fonte ela vai ser diferente. Lembre-se que estamos falando sobre família de fonte genérica. Tá? Então, no nosso primeiro, eu coloquei sans serif. No nosso segundo, vai ser do tipo serif. Eu já explico o que seria isso aqui. E o nosso terceiro vai ser do tipo monospace, que eu comentei lá no comecinho do nosso vídeo, ok?
Então, o primeiro texto vai ser do tipo sans serif, o segundo serif e o terceiro como monospace. Agora, eu vou salvar esse arquivo apertando Ctrl S. Vamos ver se esse aqui está salvo também. Já está salvo, né? Mas se o seu não está salvo ainda, você aperta Ctrl S para salvar. E aí, vamos abrir esse nosso arquivo, né? Ele está em uma pastinha da área de trabalho, que eu acabei criando para isso mesmo. Deixa eu só expandir essa telinha um pouquinho. Aqui, ó, série CSS. Aula 4. Esse é o arquivo que eu estou usando. Tá? Eu vou dar 2 cliques para poder abrir esse arquivo e ver como é que ficou. Então, tá aí. Veja que é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto, só que eu utilizei para cada texto uma família de fonte genérica diferente. Nosso primeiro são as fontes sem a serifa. Aí você me pergunta, o que seria uma fonte sem a serifa? Uma fonte sem a serifa é aquela fonte que você vê que nas suas terminações, elas não possuem um alongamento, né? Não tem uma curva, né? Não tem uma perninha, por exemplo. Observe isso aqui, ó. Essa segunda fonte, ela é uma fonte com a serifa. Olha a diferença desse F para esse F. Este F ele tem aqui na sua terminação uma base, tá vendo? É uma perninha. Aqui também tem, ó. E nessa parte de cima também tem. Então, esse alongamento que você vê na fonte, né? Essa terminação aqui diferente, é o que nós chamamos de fontes serifadas e fontes sem a serifa. As fontes que possuem na sua terminação esse acabamento aqui, essa base, né? Elas são chamadas de fontes serifadas, tá bom? E as fontes sem a serifa são as fontes que nas suas terminações elas são retas assim, tá vendo? Elas não têm um acabamento como essa fonte aqui. Então, as fontes sem a serifa são fontes que nas suas terminações elas são um pouco mais retas, né? E as fontes com serifa, que são as fontes serifadas, nas suas terminações, elas são fontes que têm um acabamento diferente. Normalmente tem uma base, né? Ó, tem uma perninha. Veja que tem aqui também no N, e esse N é bem diferente. Já as fontes do tipo monoespaçadas, elas são fontes que têm o mesmo espaçamento entre elas. Então, cada palavrinha desse texto fonte aqui, por exemplo, você pode ver que eles ocupam o mesmo espaço. Olha só, é exatamente o mesmo espaço. Por isso que elas são chamadas de fontes monoespaçadas. Elas possuem o espaçamento igual, tá bom? Essa aqui já é um pouco diferente, veja, ela não é monoespaçada. Olha o espaço que essa letra ela está ocupando e olha o espaço que essa letra ocupa. Você pode ver que o espaço é diferente, né? E já essa aqui não, ó. Olha o espaço que essa letra está ocupando, olha o espaço que essa letra está ocupando, é o mesmo. São as fontes monoespaçadas. Então, voltando aqui para o nosso código, vou só ampliar um pouquinho para você ver com um pouco mais de atenção. No nosso primeiro texto, que é esse daqui, você aplicou uma fonte do tipo sem a serifa. São aquelas fontes que nas suas terminações não têm um acabamento. E as fontes serifadas, elas têm aqui na sua terminação, né? Aqui, um acabamento diferente, é uma base, né? Ok? Então, nessa videoaula você aprendeu como trabalhar com as fontes genéricas, as famílias de fontes genéricas que devem ser utilizadas sempre depois de você listar suas fontes preferidas. Voltando aqui, por exemplo, da aula número 4. Na aula número 4, eu falei que quando você colocar o font family para determinar o tipo de fonte que vai renderizar o seu texto, que vai exibir o seu texto para o seu usuário, você pode colocar no começo a sua fonte preferida, você coloca uma vírgula, depois você coloca a sua segunda fonte preferida. E aí depois você coloca uma fonte genérica. Para o caso de no computador do seu usuário não ter essas fontes aqui, ó. Então imagina, se não tiver a fonte Arial no computador do seu usuário, ele vai procurar pela segunda opção, que seria Tahoma. Se não tiver essa fonte, ele vai procurar pela terceira opção, que seria uma fonte genérica, do tipo sem a serifa. Ou seja, é qualquer fonte que tem as características das fontes sem a serifa, que, nesse caso, você pode perceber aqui, ó. São aquelas fontes que na sua terminação não tem um acabamento, né, bonitinho, né, tipo essa aqui, por exemplo. Tá? Então, nessa aula número 5, você aprendeu um pouco sobre as fontes genéricas, que são sans serif, serif e fontes do tipo monoespaçadas. Espero que você tenha curtido. Se você gostou desse vídeo, você deixa lá o seu like.
comente o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal também. Te espero então no nosso vídeo número 6. Um forte abraço e até lá!